Oi, eu sou o pastor Samuel e esse é o quarto e último vídeo da série Como Ser um Homem Segundo o Coração de Deus. No primeiro vídeo a gente falou sobre a primeira vez que apareceu essa expressão na palavra de Deus, no segundo a gente falou sobre o chamado de Davi, no terceiro a gente falou sobre a primeira vez que ele estava indo para frente de batalha e agora nós vamos estar falando de Davi logo na guerra, na batalha contra Golias. E você já deve conhecer esse texto. A palavra de Deus diz que Davi foi para aquele lugar e havia um homem que deveria guerrear com Golias, e o nome desse homem era Saul. Só que depois de 40 dias de muita afronta, Deus levantou um menino. Mas esse menino tinha uma diferença. Ele era segundo o coração de Deus. Então eu gostaria de trabalhar com vocês algumas características de Davi na frente de batalha, de como ser um homem segundo o coração de Deus. Essa parte está lá em 1 Samuel, capítulo 17, dos versos 45 a 51. E diz assim: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, esse correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. A primeira característica que nós podemos ver em Davi claramente é que ele, ao contrário de Golias, que confiava no seu escudo, na sua espada, na sua experiência, em todas as coisas, Davi confiava no Senhor. Quantas e quantas vezes nós temos confiado em nossas vaidades, em nossas capacidades para enfrentar os gigantes do dia a dia? Em vez de lutarmos pelo Senhor, em vez de lutarmos pela força do Senhor, pelo caminho do Senhor, é necessário que eu e você comecemos a entender que nós devemos confiar não na nossa força bruta, não na nossa capacidade intelectual, mas na força do Senhor, porque é Ele quem batalha por nós. A segunda característica que nós podemos ver é que, ao contrário de Golias, que buscava a glória para si, que falava: dá-me um guerreiro para lutar comigo, porque eu sou treinado, porque eu sou forte, porque eu sou grande, porque eu sou poderoso, Davi falava: essa batalha não é minha, e a glória dessa batalha é do Senhor. Então Davi entregou toda a glória ao Senhor. Muitas pessoas nesse mundo têm buscado a glória pessoal, e isso ofende grandemente a santidade de Deus, porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e o orgulho precede a queda. Davi entregou humildemente toda a glória ao Senhor. A terceira característica que nós podemos ver em Davi nesse texto é alguém de coragem. No verso 48, o texto diz que quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, Davi correu na direção dele. E é impressionante você pensar em um homem com quase 3 metros de altura indo na direção de Davi e Davi não recuar, não assustar. Ele foi corajoso, foi impetuoso e cumpriu aquilo que Deus tinha no coração dele. Ele não tinha uma espada, ele não tinha uma lança, ele não tinha um escudo. Ele tinha apenas uma funda e uma pedra. E isso foi suficiente para ele ter certeza de que, se ele estava lutando pelo Senhor, ele iria vencer essa batalha. E a quarta e última característica que nós podemos ver em Davi nesse texto é que ele permaneceu em ritmo de guerra, mesmo após uma queda aparente do inimigo. É interessante nós observarmos isso porque muitas vezes, quando o inimigo parece que vai cair, nós relaxamos. Davi não.
Davi permaneceu firme até o momento em que ele teve a certeza de que ele tinha vencido essa batalha. Ele pegou a espada do guerreiro Golias e deixou cair sobre o pescoço dele e venceu essa guerra. E através da vitória de Davi, todo o povo de Israel se animou e eles venceram essa guerra de uma vez por todas. Que nós possamos permanecer firmes, mesmo mediante as aparentes derrotas do inimigo, mesmo mediante a uma força nossa crescente. Não, nós devemos permanecer firmes de dia e de noite, irrepreensíveis na presença do Senhor. Que nós possamos aprender muito com este homem de Deus, que há tantos anos foi dito sobre ele na palavra do Senhor. Que Deus, pois, te abençoe, que eu e você possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus.